Beleza, gente. Então, eu vou começar. O povo vai chegando aí. Então, fazer uma oração, né? Pai querido, obrigada por nos dar essa oportunidade de reunir os amigos de Recife, Manaus e outros que estão entrando de outras cidades. Que o Senhor nos conduza nessa conversa. Ajuda a internet a funcionar bem e protege-nos do mal, dessas pessoas que querem só atrapalhar. Te agradecemos por nos dar essa oportunidade de conversarmos sobre esse assunto. Ser com cada um aqui, cuida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu Amém. quero compartilhar um pouquinho com vocês, como eu estava dizendo, não sei se todos aqui são acadêmicos, né, ou estão realmente vinculados com a vida acadêmica, mas quando a gente pensa em vida devocional, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre os ritmos da nossa rotina, os ritmos que a gente coloca na nossa vida. Então, as pessoas que estão estudando ou são professores, né, cujo trabalho está relacionado também com a vida acadêmica, têm uma rotina muito relacionada com muita leitura, produção de artigos, produção de textos, elaboração de provas, correção de provas. Então, a rotina do trabalho acadêmico, ela acaba nos moldando num tipo de pessoa que gosta muito de ler, que gosta muito de estudar, acaba desenvolvendo um tipo de raciocínio para captar argumentos, relacionar teorias, tratar de assuntos que os autores concordam, discordam, aprender métodos de pesquisa. Então, a nossa vida, a nossa rotina está muito relacionada com isso. E, claro, como todos nós aqui, a sensação que nos dá é que a gente tem cada vez menos tempo para dar conta das demandas acadêmicas. Então, de novo, seja porque você é um estudante, tem muita coisa para você ler, para você estudar, para você dar conta, se você está na sua graduação, no mestrado ou no doutorado, ou se você é professor e também lida com todas essas questões do seu próprio trabalho. Então, quando a gente fala de vida devocional do acadêmico, o que eu quero dizer com isso? É simplesmente para Deus me ajudar a dar conta das coisas que eu tenho que ler? É simplesmente lembrar que Deus existe e pedir socorro antes de uma prova, ou antes de uma banca, ou antes de escrever um artigo? Então, eu queria trazer uma reflexão para nos ajudar a lembrar que se nós estamos engajados e envolvidos com a vida acadêmica, é porque o próprio Senhor nos chama para isso. E Ele não está separado ou distante da nossa vida acadêmica. E que talvez o que a gente chame de uma vida devocional possa estar interligado também com a nossa rotina diária dos nossos estudos acadêmicos. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho essa reflexão. Por um lado, nós nos tornamos pessoas, como eu falei, que gostam muito de ler, de estudar e usam muito raciocínio para lidar com conceitos, com ideias, com termos, relacionar argumentos, escrever. Então, uma coisa interessante é que talvez a gente leve isso com a gente quando a gente vai fazer o nosso estudo bíblico, por exemplo. E a gente também gosta de estudar a Bíblia e pegar dicionários como fala, comentários bíblicos e outros livros. A gente tem essa facilidade para esse aspecto mais argumentativo, de você mergulhar, descobrir, relacionar autores, entender que livro é esse, o que está falando, qual é o objetivo. Só que a gente pode estar deixando de lado outros aspectos que são importantes também, que é deixar a palavra de Deus alcançar as nossas emoções, aprender a ler a Bíblia sem pressa, devagar, alcançar a nossa imaginação, alcançar as nossas vontades. Então, às vezes, alguns comportamentos que são muito comuns na vida acadêmica, a gente acaba levando isso para a nossa vida devocional também. E eu gostaria de também trazer uma reflexão sobre isso. E, por fim, dar algumas dicas práticas também de como relacionar melhor a presença de Deus no nosso dia a dia acadêmico. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Nós somos seres que amam conhecer. Cada um aqui, né, provavelmente é de uma área diferente. Eu sei que o grupo de Recife tem muitos físicos, mas eu vi que tem gente aí da matemática, né? O pessoal de Manaus também tem várias áreas diferentes. Então, eu não sei se você já parou para pensar que esse amor que você tem por essa área de conhecimento que você está estudando ou que você trabalha como professor ou professora, esse amor foi colocado no seu coração por Deus. Que toda a sua trajetória acadêmica não está desassociada do seu relacionamento com Deus. Que Deus é o criador de todas as áreas, de todas as coisas. E Ele é que te chama para conhecer. Ele é que te convida para mergulhar nesses campos de saber e gostar de descobrir. Ele é que te dá curiosidade. Ele é que cria essa oportunidade para você estar estudando e trabalhando nesses lugares onde vocês estão. E faz com que seja interessante, motivador, vocês estudarem o que vocês estão estudando. Então, nós precisamos lembrar de que Deus, ele é parte do processo de conhecimento. Deus é quem nos conduz dentro da nossa vida acadêmica e dentro da universidade. Então, eu gostaria de trazer essa frase da Esther Mick, que é uma filósofa que estuda epistemologia e aplica a teoria do Michael Polanyi, de conhecimento pessoal, para a forma com que nós estudamos e conhecemos as diversas áreas do conhecimento. Então, olha que legal que ela fala. Incluir Deus no processo de conhecimento, é claro, significa colocá-lo no assento do motorista epistêmico. Conhecê-lo seria formativo para saber qualquer outra coisa. Nessa visão, nós mesmos não somos Deus, somos criaturas conhecedoras. Nossa glória como humanos é saber de um determinado lugar e orientação. Viajar para o que ainda não conhecemos. Sempre estamos no caminho. Estamos a caminho de conhecer a Deus e também de conhecer nosso mundo. Nós entendemos parcialmente. Eu gosto muito dessa frase dela porque parece que nos coloca no lugar certo. Nós, como criaturas, diante de um mundo inteiro criado pelo nosso Deus, que nos convida para conhecer um campo, uma área. Aí aqui nós temos pessoas de diversas áreas. Só que Ele é o nosso guia nesse processo de conhecer. Ele é que nos conduz, através dos nossos professores, através dos diversos livros e artigos, através de pesquisadores, de teorias que já foram elaboradas. Nós precisamos lembrar disso, que o Senhor, Ele conduz todas essas coisas, cristãos e não cristãos, que produzem conhecimento para a glória dele. E ele se revela para nós, ele revela mais do seu mundo criado através desse conhecimento que é produzido nas nossas universidades, também pela nossa vida acadêmica. Então, eu acho que isso nos dá humildade, né, como ela diz, de que nós conhecemos parcialmente, nós não sabemos tudo. Então, às vezes, você está cansado no meio de uma montanha de provas, ou você está muito ansioso diante de uma defesa, ou você está muito preocupado porque você tem um deadline para escrever um artigo para terminar. Então, é muito importante você lembrar disso. Na sua jornada acadêmica, você não está sozinho. Você não está fazendo isso porque você não ouviu sua mãe e seu pai que te falaram para fazer uma outra coisa e foi entrar nessa de ser professor universitário e está aí atolado no meio de livros e provas e artigos. Deus é quem te chama para conhecer. Então, tem valor, tem beleza, tem sentido isso que você está fazendo. Esse é um aspecto. As coisas que você faz não estão separadas da sua vida espiritual. O seu trabalho, o seu dia a dia, os seus estudos, a sua vida acadêmica não está separada da sua vida espiritual. Então, você tem o seu momento devocional na igreja, ou o momento em que você ora e lê sua Bíblia em casa, e depois você vai viver a vida. Essa separação é uma forma muito errada e distorcida de enxergar a realidade. Então, o que eu quero dizer com essa frase da Esther, num primeiro ponto, é enxergar sua vida acadêmica como parte do seu relacionamento com Deus.
como Deus te chamando para conhecê-lo, também através dessa sua área de pesquisa e de estudo, e caminhando com você, te conduzindo ao longo do seu dia a dia, quando você está estudando, escrevendo, dando aula, assistindo aula, corrigindo prova, preparando artigo, dando palestra, dando aula, participando de congresso, participando de reuniões, respondendo e-mails, atendendo alunos, conversando com alunos, com professores. Tudo isso, gente, é parte da realidade do nosso dia a dia. E é nessa realidade que Deus encontra cada um de nós, nos transforma à imagem e semelhança de Jesus e nos ensina a viver a vida que Ele tem para nós. Isso não acontece só na igreja ou só no momento especial. É na vida comum diária que Deus caminha com a gente. E claro que a maioria de nós, como acadêmicos, passa grande parte dessa vida, né, estudando, lendo, dando aula, corrigindo prova, preparando artigo. Então, isso também é parte da sua jornada espiritual. Isso também é parte da sua caminhada com Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para cada um de nós. E aí, vão anotando aí perguntas e dúvidas que depois eu quero ouvir o que vocês pensam disso, se faz sentido isso para vocês também. Um outro aspecto tem a ver com as liturgias da mente e coração, os ritmos da nossa rotina. Então, quando nós pensamos em rotina, é necessário perceber nossos hábitos e comportamentos, muitas vezes realizados de modo automático e inconsciente. Então, segundo James Smith, no livro Você é Aquilo que Ama, o modo como vivemos, nossas escolhas, hábitos repetidos e ritmos de vida estão nos transformando em um tipo de pessoa. Por isso é intencional em suas escolhas e incluir hábitos e rotinas que vão te auxiliar a se tornar uma pessoa que vive o momento presente em relacionamento com Deus. Então, o segundo aspecto que eu gostaria de fazer a gente pensar um pouquinho é como estão seus ritmos, seus hábitos de estudo? Como estão as suas escolhas e a forma com que você tem vivido seus dias? Essa foto, por exemplo, mostra uns amigos se encontrando para um jantar. Provavelmente eles estão preparando a comida ainda, porque os legumes ainda estão picadinhos. Então, Ana, quando ele foi perguntado sobre o que era liturgia. E aí ele respondeu o seguinte: imagina que eu convido alguns amigos para jantar comigo. Então, eu quero que aquele momento seja especial, porque eu quero ter uma oportunidade agradável de conversar com os meus amigos. Então, eu vou decidir o cardápio antes, né, com antecedência. Eu vou fazer as compras desses ingredientes antes. Digamos que eu vou marcar o jantar às 20 horas, então quando for umas 18, eu já vou começar a preparar, dependendo do prato, exige um pouquinho mais de preparo, é mais demorado, se eu precisar assar alguma coisa. Então eu vou chegar em casa mais cedo, às 18 horas eu vou começar a preparar esse jantar, e às 19h30, mais ou menos, eu vou arrumar a mesa, vou colocar a toalha, os pratos, vou colocar a bebida para gelar, para ela estar bem geladinha quando os convidados chegarem. 20 horas em ponto, eles chegam, vão tocar a campainha, eu vou dar um abraço neles, vou cumprimentá-los, eles vão entrar, a gente vai conversar um pouquinho na sala, quebrar gelo, e aí a gente vai para a sala de jantar, a gente senta na mesa, o jantar é servido, a gente come, conversa, pode fazer um brinde, dependendo, pode fazer um brinde, nós vamos ter aquele momento ali onde a gente conversa, acabou o jantar, a gente volta para a sala, aí alguém traz uma sobremesa, a gente conversa mais um pouquinho, e aí chega a hora de ir embora, a gente se abraça de novo, se despede e eles vão embora. Então, a gente está muito acostumado de fazer isso, ou pelo menos estávamos quando a gente podia receber mais pessoas na nossa casa. E abraçar as pessoas, né, sem medo. Mas vocês percebem que tem um ritual
Tem coisas que a gente faz numa determinada ordem. Tem coisas que precisam ser preparadas com antecedência para que naquele momento aquilo possa ser desfrutado de uma maneira adequada. Então, esse ritual, nesse caso do jantar, envolvia tanto a preparação com a comida, a preparação com a casa, com a mesa, e o nosso comportamento, né, de chegar, abraçar, conversar, brindar, comer, abraçar de novo e ir embora. Então, é como se houvesse uma ordem, um ritmo. E isso cria um ritual que faz com que aquele jantar aconteça e seja bom. E a gente consiga obter aquilo que a gente queria, né? A conversa, uma comida gostosa, a companhia. E a gente fica feliz depois disso. Agora, imagina um jantar sem ritual. Um jantar sem preparação. Sem cuidado. Então, eu marco um jantar às 20 horas com os meus amigos, mas eu esqueço de preparar, de comprar os ingredientes, eu fico trabalhando até tarde, aí eu chego em casa, 20 horas, os meus amigos já estavam lá, aí eu mal consigo falar com eles, eu não cumprimento direito, porque daí eu já vou correndo para dentro de casa, tomo um banho e tal, aí quando eu volto, eu ligo para uma pizzaria, peço uma pizza, a pizza chega, a gente come a pizza, mas aí já está muito tarde, já atrasou bastante o jantar, porque até a pizza chegar e tal. E aí depois os convidados têm que pedir desculpa, mas eles têm que ir embora, porque né, ficou muito tarde e eles não podem ficar mais. E aí eles saem, eles vão embora e a gente se despede. Então o Osmar deu esse exemplo, mostrando que é muito comum na nossa rotina diária, com vários comportamentos nossos, nós termos rituais. E quando a gente ignora esses rituais, as coisas não acontecem do jeito como poderiam acontecer. E a gente perde a oportunidade de criar um espaço seguro para prestar atenção ao que está acontecendo, porque daí a gente fica desorientado com a nossa desorganização e a gente fica com essa sensação de que a gente fica ocupado com muitas coisas, então eu não consigo prestar atenção ao que está acontecendo agora diante de mim. Então, no nosso dia a dia, nós temos muitos rituais que se tornam liturgias, se tornam coisas que a gente faz de modo repetitivo. A Tish Harrison Warren fala sobre isso no livro A Liturgia do Ordinário. Então, como que você acorda todas as manhãs? Você acorda com o celular na cama? E aí, ainda meio sonolento, fica zapeando, entrando nas redes sociais. E aí, quando você vê, você já está atrasado e pula da cama assustado. Como que é a sua rotina matinal? Você já acorda e vai direto tomar um banho? Você acorda e põe uma música? Você acorda e já põe a água para ferver, para fazer um café? Então, todos nós temos uma rotina. Todos nós temos rituais. E esses rituais podem nos ajudar, nos preparar para aquela atividade que a gente vai fazer. E a nossa vida devocional e a nossa vida acadêmica também tem rituais. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é pensar um pouquinho em como estão esses rituais na sua rotina. Quais são as escolhas que você tem feito para proteger esses momentos, para você ter mais atenção e foco. Então, falando da sua vida devocional especificamente, o melhor momento para a gente ter um tempo de concentração e oração com Deus é pelas manhãs. Então, para isso, às vezes, você vai precisar acordar um pouco mais cedo. Se você tem um horário definido para começar a trabalhar ou tem uma aula de manhã, se você precisa se deslocar, sair de casa, né, para chegar na universidade em determinado horário, então tudo isso você tem que calcular que horas você vai poder acordar para se preparar. Então, o ideal, claro, nem sempre a gente consegue fazer o ideal, mas o ideal é que a gente proteja as nossas manhãs para ter esse tempo devocional com Deus. E eu te incentivo a criar um ritual. E de todos os livros que eu li sobre vida devocional, todos eles falam que aquilo que você se alimenta na sua mente logo pela manhã vai estruturar o modo com que você vai viver o seu dia. Então, se você acorda e já vai para as redes sociais,
Se você acorda já com um monte de informação, é como se você acordasse já comendo um lanche completo do McDonald's. Você enche o seu corpo de fast food. Te dá uma saciedade, mas você não está se alimentando de verdade. Aquilo ali não está te fazendo bem. Vai saciar sua fome, vai te deixar com aquela sensação de cheio, mas não vai trazer saúde e força para o seu corpo, para você trabalhar. Porque não é uma comida saudável. Então, por mais que você siga pessoas legais, você segue vários amigos, você fica vendo fotos bonitas, coisas legais, notícias da ABC2, você segue pessoas que falam coisas boas, mas de manhã, logo que você acorda, não é esse tipo de informação que você tem que encher a sua mente. Não é ficar sabendo notícia, vacina, aqui teve greve dos transportadores de gasolina. Então, ontem a cidade estava um caos, porque todos os postos de gasolina ficaram sem combustíveis, as filas estavam quilométricas, cena de final de mundo, assim, sabe? Todo mundo correndo para os postos, e aí não tinha mais Uber, não tinha motoboy, não tinha nada, assim, caos total, chovendo muito ainda, né? Então dá um clima, assim, mais de fim do mundo ainda. Então você já acorda assim, meu Deus, a greve acabou, não acabou, o que está acontecendo? Tem combustível, não tem? Então você já... Dependendo das suas preocupações, das suas angústias, você já acorda, já enchendo a sua mente de informação, 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 informação. De novo, podem ser informações boas, podem ser informações verdadeiras e podem ser coisas importantes. Não vem ao caso. Mas muitas vezes também, misturado com isso, vem muita coisa distorcida, vem mentira, vem fake news, vem bobagem, vem coisas que não são legais. Então, não é isso exatamente que tem que entrar na sua mente logo que você acorda. Você precisa proteger a sua manhã. Então, imagina aí. Faz aí tenta lembrar aí de você acordando hoje de manhã. Apesar de que hoje é sábado, né? Pode ser um pouquinho diferente a sua rotina. Mas quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você pensa? Geralmente, né, dependendo quando você está aí no furacão da rotina, você pensa nos problemas, nas coisas que você vai ter que resolver. Nossa, eu não respondi aquele e-mail do meu chefe. Nossa, eu não liberei o acesso à plataforma dos alunos. Nossa, eu esqueci de mandar aquela informação para o professor. Nossa, hoje é o deadline. Hoje é o deadline para eu escrever aquele artigo e eu não tenho ideia do que eu vou escrever. Eu ainda não consegui achar um argumento bom. Então, são várias coisas que nos preocupam. Então, quando você acorda e tem de novo a consciência, né, de que você está acordado, geralmente vem, então, na sua mente todas as preocupações. E aí vem um esforço seu para colocar isso de lado e lembrar quem você é. Peraí, eu sou a Vanessa, a filha de Deus. Esse mundo pertence a Ele. Eu acordei, então Ele me deu mais um dia de vida. E como o sol se levantou, as promessas do Senhor se renovam sobre a minha vida hoje, porque Ele prometeu que enquanto houver sol e lua e dia e noite, o Senhor está com a gente. Eu sempre faço essa pergunta também, Kenta, porque eu nunca lembro onde que eu tô, que dia é hoje. Que dia é hoje? Sábado? Nossa, hoje eu tenho jornada devocional, hoje eu tenho reunião com o grupo da BC2 e eu tenho estudo da minha igreja hoje à noite. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Mas espera aí, antes de pensar no que eu tenho que fazer, eu tenho que me lembrar quem eu sou. E que eu tô num mundo que não é meu, que eu não controlo. E é o Senhor que vai me conduzir ao longo desse dia. Então, eu lembro disso. Deus, obrigada pela noite, obrigada por mais esse dia. Me ajuda nas coisas que eu tenho que fazer hoje. É simples, entende? Às vezes, questão de segundos. Mas você tem que fazer um esforço para isso, porque é como se... O Harry não ia falar isso. É como se fossem pessoas que estão acostumadas a encontrar a porta da nossa casa aberta e entram o tempo inteiro, a hora que eles querem. Os nossos pensamentos são assim. As nossas preocupações e as nossas angústias são assim. Aí você tem que fechar a porta. E aí eles vão vir, porque eles estão acostumados a entrar. Mas aí eles vão encontrar a porta fechada. E aí você fala, agora não. Então você vai acordar e os pensamentos vão vir, mas você vai falar, não, agora não. Agora é hora de eu me lembrar quem eu sou, que esse é um dia que o Senhor fez e que Ele vai estar comigo, me ajudando a viver momento a momento ao longo desse dia. E aí você faz uma pequena oração. Bom, cada um tem um ritmo, né? Tem pessoas que são mais
que acordam já cheias de energia, tem pessoas que são mais vagarosas, e aí precisam fazer um café bem forte. Então, dependendo das suas características e da sua rotina, você vai poder organizar melhor ali o seu ritual da manhã, né? Eu gosto de colocar uma música mais lenta, mais devagar, enquanto eu preparo o café, e aí, enquanto eu tomo meu café, eu faço também a leitura bíblica e faço a minha oração. E aí eu vou começar o meu trabalho. Então, enfim, o que exatamente você vai fazer nesse seu ritual, você pode definir aí de acordo com as suas características, as suas circunstâncias, se você toma café com a sua família, com crianças pequenas junto, tudo isso vai interferir bastante. Mas protege suas manhãs, protege seus pensamentos quando você acorda. E aí, depois que você tomou café, depois que você leu a sua Bíblia, aí você vai pegar seu celular. Aí você vai ver as notícias, vai ver se a greve acabou, se chegou vacina ou não, vai ver as novidades da BC2, vai mandar oi pros amigos, vai ver as coisas legais que eles fizeram no fim de semana. Vocês entendem a diferença? Aí você já está alimentado. A bússola do seu coração já está apontada para o lugar certo. E você já vai sair de casa ou trabalhar em casa, mas com o coração voltado para a direção correta, sem se deixar abalar pelas muitas preocupações, porque você já buscou o Senhor em primeiro lugar, o Senhor já te alimentou, já te fortaleceu com a palavra dele, e aí você vai poder viver cada momento do seu dia com ele também. Bom, algumas aplicações práticas. Nós precisamos aperfeiçoar certas liturgias na nossa vida intelectual e desenvolver certos hábitos devocionais para fortalecer nosso amor pelo conhecimento, estimular nossa imaginação e nos auxiliar na superação dos diversos obstáculos que encontramos na caminhada intelectual, como a procrastinação, a arrogância e a falta de foco. Então, gente, isso é muito interessante porque a nossa vida intelectual não está protegida de vícios, de comportamentos distorcidos. E todos nós vivemos isso dia a dia. Professores arrogantes, alunos arrogantes, autores arrogantes, pessoas que falam mentira, distorcem a verdade, pessoas que não são abertas ao diálogo, pessoas que têm dificuldade de respeitar uma opinião divergente, pessoas que não respeitam o outro, não enxergam o outro. A falta de foco é um dos vícios mais presentes na nossa geração. A gente faz tantas coisas ao mesmo tempo e é tão pressionado para dar conta de tantas demandas ao mesmo tempo que a gente não consegue se concentrar, a gente tem dificuldade de ler textos muito longos, nossos alunos não conseguem ler textos muito longos. Você coloca uma pergunta e eles não conseguem ler a pergunta. Quando eu estava dando aula na faculdade, gente, eu ficava indignada com isso. Eles sabiam a resposta, mas eles erravam a resposta porque eles não liam a pergunta direito. Eles não conseguiam entender qual que era o objetivo da pergunta, porque lia rápido, lia desatento, lia sem prestar atenção. Então, a procrastinação, né, a gente tem um deadline, a gente tem um artigo, tem um texto para produzir, e a gente não consegue se dedicar. E aí você vai enrolando, vai criando desculpas, vai se sabotando, e aí no último dia você está desesperado, arrancando os cabelos e não conseguiu preparar o que você precisava. A nossa vida intelectual, ela também é cheia de perigos, é cheia de tentações, é cheia de vícios, é cheia de situações que nos afastam ou nos aproximam do Senhor, que fortalecem ou enfraquecem a nossa fé. Por isso, eu não posso achar que a minha vida intelectual está totalmente separada e distante da minha vida espiritual. E é por isso muito importante que tudo que você faz na sua vida intelectual, você lembre disso, que você faz junto com o Senhor e que Ele te coloque em situações justamente para gerar transformação. E o objetivo não é só você dar uma aula, o objetivo não é só você escrever um artigo, o objetivo não é só você passar numa prova. O objetivo é desenvolver o seu caráter. O objetivo é te ajudar a se livrar de vícios e desenvolver em você virtudes. E além das diversas virtudes morais, espirituais, que são descritas na Bíblia, nós também sabemos que tem virtudes intelectuais.
né? A humildade intelectual, a clareza, o amor pelo conhecimento e tantas outras. Então, nós precisamos, então, um terceiro ponto que eu queria trazer com vocês, é pensar também em liturgias, em rituais, em ritmos, não só para a sua vida devocional, mas também para a sua vida acadêmica. Então, por exemplo, antes de você ter o seu espaço de estudo também, isso é muito importante, isso ajuda a gente também nessa liturgia, né, e meio que fala para o seu corpo, agora é hora de estudar, agora é hora de trabalhar, agora é hora de descansar. Então, você pode fazer isso organizando o seu ambiente. Ter um local onde você estuda, uma mesa de trabalho adequada, com uma luminosidade adequada, um lugar, né, sem muito ruído, sem muita interferência. Apesar de que home office é difícil, né, especialmente com crianças pequenas, e isso realmente tem sido a maior luta aí dos casados com filhos. Mas, enfim, ter o seu espaço, ter o seu cantinho, e você também criar rituais para o momento que você vai estudar, para o momento que você vai preparar uma aula, que você vai fazer o seu estudo, a sua pesquisa. É muito importante isso. Então, por exemplo, se você vai fazer a leitura de um livro, a leitura de um artigo e tal, foca nisso. Não abre a aba junto para responder e-mail e o WhatsApp web junto para ficar vendo os e-mails que você vai receber. Não fica toda hora indo para o celular e entrando nas redes sociais. Se concentra naquilo que você vai fazer agora e pede para o Senhor te ajudar, sabe? Pai, me ajuda agora a entender a lógica desse autor. Me dá um insight que eu preciso para conectar essas ideias. Que o seu Espírito Santo me conduza nesse momento. E aí você vai pegar os seus livros, os seus artigos e vai ler, faz anotações, marca, grifa, comenta do lado, separa algumas notas, faz anotações importantes. Aí você tem a ideia de que isso tem a ver com um determinado autor. Aproveita e escreve isso, sei lá, no seu bloco de notas, no seu caderno, aonde você costuma fazer suas pesquisas. Anota isso, que isso tem relação com o autor tal, com o artigo tal. Então, esteja presente ao que você está fazendo agora. Essa é a melhor dica que eu posso dar, independente de qual seja o seu trabalho, independente de qual seja a sua área. E é a maior dificuldade que a nossa geração hoje tem. Viver o momento presente. Porque eu fico querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fico preocupado com outras coisas que vão acontecer lá no futuro. Então, eu estou aqui escrevendo meu artigo, mas eu estou preocupada que eu tenho que dar uma aula mais tarde. Ou que eu não respondi o e-mail, e aí então eu abro a outra aba e fico monitorando os e-mails. Ou que eu quero também saber o que está acontecendo em relação a A, B ou C, e aí eu fico entrando nas redes sociais. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Thomas Kelly, e ele escreveu um livro sensacional, que chama Um Testamento de Devoção. A história dele é o seguinte: um cara brilhante, eu acho que ele fez 2 doutorados, e quando ele estava na defesa do seu segundo doutorado, devido a uma rotina de muito estresse e burnout, ele teve uma crise na hora da defesa, não conseguiu defender o seu doutorado. E ele entrou, teve é como se fosse um pânico misturado com burnout, e ele não aguentou, ele teve um colapso nervoso. E aí, em virtude disso, ele foi para uma ilha, se eu não me engano, e escreveu esse livro lá. E aí, o que é interessante é que ele fala o seguinte: nosso coração é cheio de eus, e cada um deles quer fazer a sua vontade. Então, tem o meu eu professora, que quer dar aula, que quer estudar esse assunto, que quer pesquisar, que quer ler 20 mil livros. Mas tem o eu aluna, que também quer estudar, quer pesquisar e quer ler outros 20 mil livros. Tem o eu que digamos aí, casado, e aí quer estar com a família, com os filhos, e quer dar atenção para os parentes, quer brincar, quer passear, quer ir para o parque. Tem o eu que quer ser saudável, quer ir para academia, quer correr,
quer nadar, quer andar de bicicleta, quer encontrar os amigos para fazer pedalada, quer fazer trekking nas montanhas. Tem o eu que quer viajar, que quer conhecer países, que quer encontrar os amigos para pegar uma cachoeira, quer descansar, Tem o eu que quer aprender alemão, tem o eu que quer aprender russo, tem o eu que quer aprender espanhol, tem o eu que quer estudar teologia e tem uma lista de mais 20 mil livros para ler, e tem alguns amigos nossos aí que ficam toda hora mandando desconto de livros na Amazon, e aí entra as coisas que eu quero ler por hobby, por diversão, e aí coloca mais alguns livros nessa lista. Pois é, gente, churrasco, um peixe frito, ai meu Deus do céu. O nosso coração é cheio de eus. E aí o que o Thomas Kelly fala é o seguinte: se a gente não tem um centro que dá ordem para esses eus, sempre alguns deles vão gritar mais alto. E aí a gente vai atender a esses que gritam mais alto. Mas a gente não sempre fica com essa sensação de divisão, de frustração, porque eu não dei conta de fazer tudo o que eu queria, eu não fiz tudo o que eu precisava. E segundo ele, não nos falta tempo, porque a gente nunca teria tempo suficiente para dar conta de fazer tudo que esses diversos eus querem. Vocês entendem? Não é que nos falta tempo. Segundo ele, nos falta amor. Nos falta um centro que organize a nossa vida e que diga o que é prioridade. Então, hoje é sábado. Hoje não é dia de estudar. Hoje não é dia de trabalhar. A não ser que você trabalhe numa pós-graduação e tenha que dar aula no sábado, né? Que acontece também. Tem isso também, acontece. Mas digamos que você tem aula de segunda a sexta, você trabalha segunda a sexta. Hoje não é dia de trabalhar. Hoje você tem que dizer para o seu eu do trabalho que você não vai trabalhar. Hoje você vai pegar seus filhos e vai levar eles para o parque. Hoje você vai encher o pneu da bicicleta das crianças e vai levar elas para andar de bicicleta. Hoje você vai acordar mais cedo e fazer uma caminhada, sei lá. Mas nós precisamos de um centro que nos diga o que é prioridade, quando é tempo de trabalhar e quando é tempo de descansar, quando é tempo de estar sozinho e quando é tempo de estar em família, com os amigos, quando é tempo de buscar o Senhor, de estar com os irmãos e quando é tempo de estar fazendo outra coisa. Então, nós precisamos desse centro, e esse centro é a palavra de Deus, esse centro é Jesus Cristo, que é a bússola que orienta a direção da nossa vida e nos ensina a viver. Então, se você simplesmente se deixa levar pelos seus diversos eus, você sempre vai estar com essa sensação de estar perdido, de estar cansado, abarrotado de coisas, como um malabarista tentando equilibrar muitas bolinhas no ar, e claro que algumas estão caindo e você não vai dar conta de segurar todas, e ao mesmo tempo em que você consegue sim fazer algumas coisas, você está sempre frustrado olhando para aquelas coisas que você não consegue fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou isso acontece só comigo? Então, o que eu quero dizer é, para a gente conseguir dar conta disso, nós precisamos tomar cuidado com a nossa rotina. E aí, a organização é importante. Então, eu uso muito o calendário do Google, né? O Google Calendar. E eu anoto ali as atividades que eu tenho que fazer, as reuniões que eu tenho, as demandas que eu tenho que entregar. Mas eu também protejo os momentos de descanso, os momentos de estudo, os momentos em família, os momentos com os amigos e os momentos com Deus. Você precisa estruturar isso de uma maneira mais clara. E quando você estiver fazendo aquilo que está ali, você tem que prestar atenção àquilo que está ali. Então, também exige um esforço. Se agora eu estou aqui na reunião com os grupos locais, então eu vou prestar atenção ao que está acontecendo aqui agora. Eu vou resistir à tentação de abrir outras abas e aproveitar o tempo, né? Enquanto eu estou aqui à toa ouvindo a Vanessa, eu posso ir respondendo meus e-mails, eu posso ir dando uma olhada aqui em outras coisas, eu posso ir digitando aqui outras coisas, pagar umas contas. Sabe essa sensação que a gente tem de que se eu não estiver fazendo alguma coisa, o tempo não está sendo bem aproveitado? Então, a gente faz esteira ouvindo a aula, a gente lava a louça ouvindo podcast, a gente põe a roupa para lavar ouvindo o audiobook.
Vocês entendem o que eu quero dizer? A gente está numa geração e numa cultura da pressa e de que eu tenho que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para eu ter essa sensação de que eu fui eficiente. E não, isso está muito errado. Eu preciso, eu preciso prestar atenção ao que está acontecendo agora no momento presente. E isso vai me ajudar a lutar com os vícios da procrastinação e da falta de foco. A gente tem dificuldade de ter foco porque a gente esqueceu como é prestar atenção a uma coisa só e focar no que está acontecendo agora, no momento presente. O nosso foco sempre está dividido, a gente sempre está prestando atenção em muitas coisas, sendo lembrado de várias notificações. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano curtiu, fulano mandou uma mensagem, fulano quer falar com você. Então, o tempo inteiro você é bombardeado de informações, e isso realmente dificulta muito a gente a manter foco. Então, as liturgias que a gente vai criar para o nosso momento de estudo e de trabalho também, né, na nossa vida acadêmica, vai nos ajudar a ser mais eficiente no final das contas, porque vai estimular a nossa imaginação, a nossa criatividade, a nossa vontade, a nossa paciência, né, para lidar com alunos, professores, colegas de trabalho. Isso interfere na nossa irritabilidade, na nossa ansiedade. E às vezes a gente está tão cansado, tão desorientado, tão ansioso, que a gente perde a alegria de estar estudando essas coisas. A gente perde a alegria de ser professor dessas disciplinas. A gente perde a alegria de compartilhar esses conhecimentos com os nossos colegas de classe, né, alunos e professores. A gente perde o senso de propósito das nossas pesquisas. A gente perde a vontade de fazer isso. Então, tudo isso é muito sério. Então, eu gostaria de chamar a atenção disso para vocês, que a nossa vida acadêmica também tem ritmos, e você precisa organizar melhor esses ritmos ao longo da sua semana. Claro que a gente tem fases, então, se você está numa fase de defesa de doutorado, sua vida vai ficar um pouquinho mais caótica mesmo. Os prazos estão chegando, a pressão emocional é grande, e você vai ter que estudar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais. Mas são fases, depois que você vai defender, essa fase vai passar. Deus te abençoe, Paulo, vai dar tudo certo. Mas, se a sua vida é isso o tempo inteiro, se o que era exceção está se tornando a regra, tem alguma coisa errada. Se a gente está deixando os nossos ritmos ficarem abarrotados e desorganizados, então nós também somos responsáveis por isso. Então, nós precisamos pensar de um jeito mais intencional em como você está organizando sua vida acadêmica. Como estão seus horários de estudo, de pesquisa, de trabalho, como que você tem organizado isso dentro das outras demandas na sua semana. Um outro aspecto que eu coloquei aqui é para incluir exercícios devocionais em sua rotina. Então, a minha rotina também não pode ser só trabalho, não pode ser só estudo, não pode ser só ficar apagando incêndio, né? Eu preciso incluir os exercícios devocionais. Os exercícios são vários, né? Eu escrevi um pouco sobre isso no meu site. Eu vou até copiar aqui para colocar o link para vocês. No meu site eu falei sobre 15 exercícios, falei sobre cada um deles. E aí lá vocês podem ver com mais calma depois, cada uma delas. Pode até ficar como dica de estudo devocional, você pode estudar uma disciplina por semana, por exemplo, e buscar como colocar ela em prática. Esse é o meu site, no Medium. E eu estou abrindo aqui para eu ler para vocês, as disciplinas que eu falei foram celebração. Sim, nós precisamos praticar celebração. Se você está numa rotina muito pesada, muito tensa, de muita responsabilidade, se alegrar também se torna uma disciplina espiritual. Silêncio, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, Estácio é uma disciplina muito legal, depois você vai lá ver o que ela é. Descanso, sim, descanso também é um exercício devocional, e a gente precisa aprender a descansar. Adoração, memorização, oração, jejum, meditação e estudo. Então, depois fica a dica aí para vocês
verem um pouquinho mais sobre cada uma delas. E o outro ponto que eu coloquei aqui no slide veja a sua jornada intelectual como sendo conduzida e acompanhada por Deus, que foi o que eu falei, né, no primeiro ponto. Aqui eu coloquei a oração de Tomás de Aquino, que ele escreveu para ser feita antes dos estudos. E no curso Fundamentos da Vida Intelectual da ABC2, a gente passou essa oração para todos os alunos e nós fazíamos essa oração juntos todas as segundas, às 9 horas da manhã. Claro, cada um na sua casa, a gente não entrava online, nada, mas a gente falava para todo mundo, olha, nós vamos orar juntos às 9 horas da manhã, toda segunda-feira, essa oração. E aí a gente lembrava de orar pelos alunos, pelos nossos colegas de classe, orar pelos professores e orar pelo nosso estudo no curso. Então, eu não sei se você já pensou que você pode fazer isso. Você pode orar para Deus te conduzir nos seus estudos. Então, antes de você começar, sei lá, se você está na pós, né, no mestrado, no doutorado, ou está fazendo algum outro curso, ou DCH aí, colocar isso diante de Deus e pedir para Deus te conduzir. Então, eu queria ler com vocês essa oração. Olha que interessante, gente. Criador inefável, que por meio dos tesouros, que em meio aos tesouros de tua sabedoria, elegeste 3 hierarquias de anjos, e as dispuseste numa ordem admirável, acima dos flamejantes céus, e que dispuseste com tanta maestria as regiões do universo. Tu, a quem proclamamos verdadeira fonte de luz e sabedoria, e o princípio primordial, elevado muito acima de todas as coisas. Derrama um feixe de teu brilho sobre os lugares escuros da minha mente. Afasta para longe de minha alma a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Tu que tornas eloquente a língua das criancinhas, refina a minha palavra e derrama nos meus lábios a bondade da tua bênção. Concede-me uma mente perspicaz, a faculdade de lembrar-me, a habilidade para aprender, a sutileza para interpretar e a eloquência na expressão. Que tu guies o início do meu trabalho, dirija seu progresso e o tragas à completude. Tu que és verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vives e reinas eternamente no mundo. Amém. Então, você percebe como que é diferente? Então, imagina você fazendo essa oração antes de estudar. Você lembra que você está diante do Criador de todas as coisas, de todo o universo. E que Ele é quem conduz a minha mente, me transforma, me capacita a aprender, me livra da ignorância, que faz com que eu seja capaz de lembrar, de aprender, de interpretar. Abençoa a minha língua para eu falar, para eu dar uma aula com sabedoria. Então, eu peço a Deus socorro, eu peço que Ele guie o início, dirija o progresso e leve ao fim aquilo que eu vou fazer. Então, eu me prostro como criatura diante do Senhor e diante da obra que Ele me chama para fazer. E aí, então, eu vou fazer. Você percebe que é totalmente diferente da correria louca e dos vários eus querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo? Se eu simplesmente vivo desse jeito, eu vou viver sempre cansada, sempre distraída, sempre exausta, sempre ansiosa, sempre preocupada. Mas se eu sou uma criatura diante do meu Criador, se eu sou uma filha diante do meu Pai Celeste, e eu respondo ao chamado dele para viver o meu dia em companhia dele, é diferente, meu ritmo muda. Claro, às vezes eu vou ter um dia ainda cheio de trabalho, mas eu não vou estar mais esmagada sobre o peso de fazer a minha vida dar certo. Eu não vou estar mais esmagada sobre o peso de alcançar os resultados com as forças das minhas mãos e de ter o controle comigo e ter que fazer as coisas acontecerem do meu jeito. E por fim, eu coloquei aqui algumas disciplinas que eu acho que elas têm muito a ver com a nossa vida intelectual. A disciplina de memorizar a palavra de Deus vai me ajudar muito a lembrar e memorizar também conceitos, autores e teorias. Muita da dificuldade que a gente tem, né, com a nossa mente está relacionada com a dificuldade que a gente tem de memorizar informação. Porque a gente não precisa mais memorizar, o Google responde tudo.
Tá tudo na agenda do celular. Então, memorizar a palavra de Deus é muito importante. E ao fazer isso, eu estou treinando meu cérebro, minha imaginação. Eu estou me alimentando de uma palavra que vai se tornar luz para o meu caminho, constantemente. E, consequentemente, essa memorização também vai despertar a minha mente para memorizar e lembrar de outras coisas necessárias no nosso trabalho como alunos e professores. O descanso eu não preciso nem falar, né, gente? Descanso é muito difícil hoje em dia. Tá todo mundo cansado e exausto. Mas eu preciso praticar o descanso como disciplina espiritual. E isso vai me ajudar também a viver de uma maneira mais saudável os ritmos da minha vida. A oração e a meditação, como eu falei, proteja suas manhãs, vão me alimentar e me conduzir ao longo de tudo que eu fizer. E o silêncio e a solitude. Então, a gente vive em muitas reuniões, vive cercado de pessoas, tem as pessoas que moram com a gente, as pessoas do nosso trabalho. Então, nós precisamos buscar um lugar, um momento, um tempo onde você fica sozinho. E a gente está sempre falando, sempre pensando, sempre chega para conversar com Deus, cheio de coisas para falar. Você pode falar assim, nossa, mas eu oro muito. Mas às vezes é preciso não orar. Às vezes é preciso ficar em silêncio. Às vezes é preciso se achegar diante de Deus e ouvir o que Ele tem para te dizer. E abrir a palavra e ficar esperando o Senhor falar com você. E ficar em silêncio também. Que é também uma disciplina muito difícil de fazer. Enfim, eu coloquei aqui também o link do site, especialmente de um texto que chama Minha Vida Devocional, aonde aponta para as 15 disciplinas. Depois eu passo esses slides para o Saulo e para o Andrew, e aí vocês podem compartilhar também. Bom, queridos, era isso que eu tinha para falar. Eu passei um pouquinho do meu tempo, e agora eu gostaria de abrir para vocês para vocês me falarem um pouquinho de tudo isso que eu falei, dúvidas, comentários, se faz sentido, se ajuda em alguma coisa. Oi, Vanessa, tudo bem? Estava aqui ouvindo e Tudo nem bem, Gleice? olha. Se eu não perguntar agora, eu esqueço. Vanessa, prazer, eu sou a Grace. É a primeira vez que eu tô aqui, a Michelle que me mandou o link. Tava até falando para ela, não tô querendo me aceitar, tô achando que eu sou o hacker que fez da última reunião. Não, é só Será não tocar música esquisita que você fica. Então, e ela me mandou o link e é a primeira vez que eu tô participando, então, assim, eu tô bem grata, obrigada aí pelo seu tempo de compartilhar. E o que me chamou a atenção foi que você falou Tomás de Aquino, uma oração. Onde é que eu posso encontrar? Eu mando para você esses slides, né? A Michelle pode passar, mas se você colocar isso no Google mesmo, você acha oração antes dos estudos, Tomás de Aquino. Já é domínio público, isso é fácil de encontrar. E uma outra questão, vocês têm algum grupo ou alguma coisa assim que eu possa participar? Então, aqui tem dois grupos. Tem o grupo de Manaus e o grupo de Recife, da ABC2. Você está em Manaus também? Não, eu não estou em Manaus, mas eu cheguei aqui em São Paulo faz um mês. É porque a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, tem esses grupos de estudos espalhados em várias cidades do Brasil, e tem também em São Paulo. Então acho que eu sou de São Paulo. Então, enfim, troca uma ideia depois com a Michelle, entre em contato, pode ser comigo também, ou com o próprio Andrew e o Saulo, que a gente pode te ajudar a encontrar algum grupo. Então tá bom, mas assim, obrigada por essa dica do Tomás de Aquino, eu já tinha ouvido falar, mas você foi bem legal, mais... Né? Pois é, muito interessante, achei bem interessante. E foi, para mim, contribuiu bastante. Tem uma coisa que eu gostaria de comentar. Assim, eu estou iniciando um projeto de doutorado aqui em São Paulo, né? E logo quando eu cheguei aqui, eu tive assim, para escrever o projeto, estava com muita dificuldade. Parece que a minha cabeça estava entre mil coisas. E eu fiz isso que você falou. E aí, acho que ontem, acho que 2 dias que se passaram aqui, eu voltei a essa prática, né? Diante de começar a escrever, orar. E assim,
aconteceu comigo, acho que eu consegui produzir em 2 dias o que eu não estava conseguindo produzir em 2 semanas, assim. Olha só. Foi fantástico, assim. Eu fiquei muito assustada, porque eu não estava conseguindo produzir. Eu acho que se você é da área de escrever, tem vezes que a gente empaca, né? E aí você falou uma coisa que realmente é verdade. Tipo assim, a minha mente estava muito bloqueada. E aí eu fui orar, de verdade, assim, no que eu parei de escrever, parei tudo, disse, meu Deus, me ajuda. Eu fui orar, comecei a falar com Deus. E aí parece que o meu senso ficou em ordem, sabia? Ficou em ordem, assim. Aconteceu exatamente isso que você falou, parece que ficou em ordem. As muitas vozes, né? Isso, parecia que tinha 5.000 pessoas aqui dentro falando ao mesmo tempo. E, nossa, aí eu consegui produzir muito, então, assim, foi muito legal. Então, assim, isso que você falou aconteceu comigo, então, realmente faz muito sentido. E é isso, gente, obrigada. Que bom, Grace, muito bom. Eu acho que eu vou seguir a ordem aqui do chat mesmo, gente. Quem quiser falar, coloca aqui que a gente vai seguindo essa ordem. Tem uma pergunta da Eukênita, que ela já tinha levantado a mão antes. Isso, pode falar, Eukênita, é você mesmo. Eu estava escrevendo, agora eu vou perguntar. É assim, se dá para delimitar a ideia que você falou de criar um ritual da questão da religiosidade, de eu colocar Deus como mais uma atividade no meu dia. Ah, muito se bem. Dá pra gente isso mesmo. criar Porque sempre quando eu falo de disciplinas espirituais, as pessoas querem regras. Tipo assim, então quantas vezes eu oro por dia? Quantas vezes eu faço jejum? Quantas vezes, se eu vou fazer a meditação e oração bíblica, quantos minutos por dia? Então, não, gente, não é isso que eu tô falando, sabe? Porque daí você simplesmente pega Deus e coloca ele como mais uma atividade do seu dia. Então, naquele dia eu tenho que fazer várias coisas, orar, ler a Bíblia, fazer um jejum, memorizar tal versículo. Então, não é isso. É uma questão de fundamento. Por isso que é muito importante você lembrar dele quando você acorda, sabe? E precisa mudar o seu jeito de enxergar a realidade. Você precisa ver que ele é Deus. Ele é o Senhor. Então é diferente de eu sou o centro da minha vida e essa é a minha história. E aí eu peço ajuda para Deus para resolver certas coisas aqui dentro da minha história ou para fazer certas coisas acontecerem. Como se ele fosse um gênio da lâmpada. Então, eu quero passar no doutorado, eu quero escrever essa tese, eu quero dar essa aula, eu quero elaborar essa ementa. E aí, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e vou pedir socorro para Deus. Mas é a minha história, são as minhas prioridades, é a minha vida. Não, isso tem que mudar. A gente é que está inserido na história dele. O mundo é dele, as nossas vidas são dele. Tem uma história se desenrolando que começou há muito tempo atrás, que teve seu ápice com a vinda e a ressurreição de Jesus Cristo, e que vai ter um final quando Jesus voltar de novo e nos chamar para a vida eterna. Então, nós estamos dentro dessa história. O que eu faço agora, o meu trabalho, os meus estudos, a minha família, tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a restauração de todas as coisas, tem a ver com amar o bem e lutar contra o mal, agora, nos contextos que a gente está inserido. Então, eu preciso me lembrar disso. O mundo é dele, ele é o centro da história. E eu sou uma parte importante, sim, que ele chamou a existência e está me sustentando com vida agora, porque nós nos tornamos coparticipantes com ele na restauração de todas as coisas. Mas a gente precisa lembrar disso, o reino é dele, e esse reino já começou. Tudo que nós fazemos importa. Então, quando eu acordo, eu lembro disso. Nós estamos todos em missão aqui. Todos nós somos testemunhas desse reino que já começou. Todos nós temos esse papel de amarmos uns aos outros para sermos testemunhas de que esse Deus existe. Então, tudo que eu faço na minha vida acadêmica importa. Tudo que eu faço com a minha família importa. Tudo que eu faço no meu trabalho importa. Porque tudo isso é parte desse reino que já começou e da redenção que já está em ação. Então, Deus não se torna um item da minha lista. Deus se torna o centro de tudo. Ele é aquele que dirige os meus passos no caminho. Então, ele é que dirige a bússola do meu coração. Então, tudo que eu vou fazer com ele, lembrando que ele é o Senhor, e eu obedeço, e eu sigo. Então, é ele quem vai na frente, e eu sigo como meu mestre e Senhor. E aí, é claro que eu preciso de um tempo para eu parar e conversar com ele. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, não sei se todos sabem, mas eu participo de um outro ministério chamado Labri Brasil, onde a gente faz palestras, retiros,
A gente tem um curso de teologia também. Então, nós temos algumas outras pessoas que participam desse projeto, inclusive o Guilherme e a Alessandra Carvalho. E eu e a Alessandra trabalhamos muito juntas. Então, quando tem retiro, até teve agora no finalzinho no final de semana passado, a gente fez um dia em Labri, no sábado passado, por isso que eu nem pude atender ao convite do Saulo, que daí a gente passou o dia inteiro lá no Labri. Eu e a Alessandra demos algumas palestras sobre hospitalidade e boa mesa. Nós recebemos 15 pessoas e passamos o dia com essas pessoas lá. Então, quando eu estou trabalhando com a Alessandra, a gente já se conhece, a gente já confia uma na outra. Então, eu não preciso nem falar nada. Às vezes, o jeito de eu olhar, ela já sabe que eu preciso de ajuda. Eu vejo que ela está preocupada e vou lá e converso com ela e ajudo e resolvo o problema para ela. Eu vejo que ela está com dificuldade de fazer alguma coisa. Então, eu posso trabalhar com ela o dia inteiro, o fim de semana inteiro, uma semana inteira. Mas é muito bom quando eu paro, faço um chá, pego uns biscoitinhos e eu converso com ela. Aí eu não estou trabalhando com ela. Aí ela é minha amiga. E aí a gente olha nos olhos uma da outra, não tem pressa, a gente pode falar coisas que não deu tempo de conversar, a gente pode se alegrar, pode rir juntas, pode falar de coisas legais, pode falar de coisas difíceis, pode chorar juntas. Vocês entendem o que eu quero dizer? É a mesma coisa com Deus. Eu estou trabalhando com Deus o dia inteiro, sabe? Peço socorro aqui, tem uma reunião aqui, Deus me dá sabedoria para lidar com esse aluno. Nossa, agora eu vou ter uma reunião importante. Nossa, agora eu tenho uma prova, eu tenho que escrever. Então, Deus está trabalhando comigo. Deus está fazendo as coisas acontecerem nessa área de pesquisa. E aí ele te chama, Saulo, vem cá, eu quero que você converse com esse cara. Saulo, olha, cuida desse aluno para mim. Saulo, escreve isso com o coração, porque esse artigo, eu vou levar esse artigo para longe. Deus está trabalhando com você o dia inteiro. Você está trabalhando com Deus o dia inteiro. Mas é Ele quem está definindo os objetivos das demandas do seu trabalho. Então é gostoso trabalhar com Deus o dia inteiro. Você pode trabalhar com Ele a semana inteira. Mas é muito bom quando você para e fica em silêncio diante dele, prepara o seu chá, o seu café, para ouvir o que ele tem para dizer. E aí você pode se alegrar com ele, ao olhar para a semana e ver as coisas incríveis que ele fez. E você pode também chorar com ele, trazendo todas as lutas, as tristezas e as dificuldades que aconteceram naquela semana. Você entende, Kenita, o que eu quis dizer? Então, assim, Deus não pode ser só mais um item da minha lista. Ele é o fundamento da realidade, é quem conduz a minha vida. Então, eu preciso lembrar disso. Eu vou estar trabalhando com ele ao longo do meu dia, mas vai ser importante parar para ele ser o foco, para eu prestar atenção nele e para eu ouvir o que ele tem para me dizer. Não porque eu quero resolver os meus problemas, eu tenho uma lista de coisas aqui para pedir para ele, simplesmente. Mas porque eu quero estar com ele. Ele é o meu melhor amigo, ele é o meu pai, ele é o meu Senhor. Então, é bom eu estar com ele, eu quero proteger esses momentos na minha agenda para eu estar com ele. Deixa eu ver aqui que eu até me perdi no chat. Tem a pergunta da Camila sobre referências, né? Olha, nesses textos que eu escrevi no site, Camila, eu me baseei em 2 livros principais que eu acho que são as principais referências mesmo, que é o livro do Dallas Willard, O Espírito das Disciplinas, e o livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Tem muito mais coisa, muito mais mesmo, mas eu acho que esses 2 são os principais. O pastor Ricardo Barbosa escreve muito sobre isso também, então eu recomendo todos os livros dele, todos os livros que você encontrar, O Caminho do Coração, tem um agora de formação espiritual pela Mundo Cristão, que saiu junto com o Osmar e o Ziel e as suas esposas. Então, o pastor Ricardo Barbosa tem livros fantásticos e fala muito sobre isso também. Mas nos próprios textos, eu indiquei várias referências que podem te ajudar. O Matheus perguntou se é preferível que a organização do horário seja semanalmente ou diariamente. Eu acho que depende muito da sua rotina. Então, por exemplo, todo dia eu tenho compromissos que vão surgindo. Então, assim, o Maelson me convidou para essa palestra, eu acho que era início de janeiro, se eu não me engano. Aí eu já coloquei aquilo na agenda.
Aí, quando chegou nessa semana, eu olhei para a minha agenda e já tinha um monte de compromissos ali, entendeu? Então, tem coisas que são fixas, que você já pode colocar lá, e à medida que você vai caminhando, vão surgindo outros compromissos. Ah, vai ter o aniversário da minha esposa, vai ter o aniversário da minha filha. Então, você vai proteger aquele dia na sua agenda, para você fazer algo especial com elas. Tem demandas que vão surgir com antecedência, e por isso que é importante você colocar lá. E aí, antes daquela semana chegar, você vai olhar para a semana e você já vai saber, olha, esse dia eu tenho muita coisa, então eu não vou fazer nada à noite, eu vou proteger a minha noite. Olha, tal dia tem uma demanda muito grande no sábado de manhã, então eu vou proteger a sexta-noite, para eu estar bem disposto no dia seguinte. Então, ao olhar para a sua semana, você já vai ver mais ou menos como que ela vai estar. Agora, é claro que diariamente surgem imprevistos, surgem uma série de coisas que não estavam na agenda. Então, você tem que ter essa disposição também para não ficar tão preso e saber o que você tem flexibilidade para mexer ou para mudar. Então, eu sempre vou inserindo o máximo de compromissos que, conforme eles vão surgindo, né, na agenda, e aí eu olho para a agenda na semana anterior, e é bom que ela te lembra, né? Você tem as notificações e tudo mais. E assim você vai protegendo seus espaços, né? Especialmente diante das tarefas e compromissos de trabalho, de estudo, para você também ter tempo de descanso para sua família e para Deus. Mas aí vai depender muito de cada rotina. O Guilherme colocou aqui, né, o nome dos 2 livros que eu citei. Eu gosto dessa citação aqui também, que eu nunca sei se foi Lutero ou Calvino que falou isso, Lucas. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que passarei as 3 primeiras horas em oração. A gente já fala o seguinte, né? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que não vai dar tempo de orar, Deus. Sinto muito, e você já vai para a correria do dia. E é o oposto, gente, é o contrário, sabe? A lógica é, se eu não orar, se eu não levar essas coisas em oração antes, como que eu me iludo achando que eu vou dar conta de resolver tudo, e como se Deus fosse atrapalhar, né? Porque daí eu vou perder tempo orando. Então, depois eu oro. Aí, a maioria das pessoas com quem eu converso deixa para orar de noite. Aí, de noite, você está tão exausto, tão cansado, que é claro que você não vai orar. Você vai dormir em cima da Bíblia, ou você vai fazer aquela coisa que você nem lembra o que você falou direito, mas você não tem nem disposição para ouvir o que o Senhor tem para te dizer. O Léo pôs aqui o livro. O Andrew perguntou, existe alguma fronteira entre estudos teológicos e o momento devocional? Ótima pergunta, Andrew. Eu falo dessa diferença nas disciplinas de estudo e meditação, porque elas estão relacionadas, mas elas são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu estou estudando, e o estudo envolve um estudo mais analítico mesmo, pegar dicionários, comentários. Então, eu vou fazer um estudo de um determinado trecho de Hebreus, por exemplo. Eu vou pegar comentários sobre aquele trecho, vou pegar livros de pessoas que fizeram estudos de Hebreus sobre aquele trecho, e aí eu vou entender. Então, é um processo analítico de quebrar em partes qual o contexto, qual o objetivo, para quem ele estava falando, qual que era a situação específica a qual ele estava se dirigindo, quem eram os ouvintes. Então, eu estou estudando. Agora, enquanto eu estou estudando, eu tropeço numa pérola. E aí eu olho para aquela pérola e sou maravilhado por ela. Entende? Aí deixa de ser um estudo em si e se torna um momento de devoção, onde eu adoro a Deus, onde eu reconheço que Ele é maravilhoso. Aquilo que eu estou estudando, e é por isso que nós estudamos para conhecer a Deus, nós estudamos para entender melhor a sua palavra, nós estudamos porque através daquela palavra, Deus nos ensina, Ele se revela para nós, Ele mostra para a gente quem Ele é. Então, a gente está ali estudando, e aí, de repente, você vê Deus. Você está estudando, e de repente, aparece um vislumbre da glória dEle. E aí, você precisa se deixar alcançar por isso, e adorá-lo. E aí, você pode chorar, pode se maravilhar, pode se alegrar. Seu coração vai se encher de esperança, de consolo, não sei, depende aí, né, de qual trecho você estiver estudando. Mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos levar para adorar esse Deus. Então, é muito legal isso. O Espírito Santo vai nos ajudar a estudar
e vai abrir a nossa mente para entender aquilo que a gente está estudando. E à medida que a gente entender aquilo, esse texto vai nos alcançar, porque não é um livro qualquer, é uma palavra viva, então essa palavra vai nos alimentar, vai nos encorajar, vai confrontar o nosso pecado, vai nos levar ao arrependimento. Então aí entra o momento devocional, aí entra a meditação que vai alcançar os nossos afetos, vai gerar transformação. Então, geralmente, se seu estudo for bem feito, você vai chegar nesse momento de devoção. Agora, se o seu momento de estudo bíblico fica só no estudo, ok, Deus falou isso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, beleza, então tá bom. Mas isso não muda nada a sua vida, então tá faltando um pouco mais de meditação bíblica, no sentido de deixar o texto te alcançar. E gerar, né, um impacto no seu coração, para trazer esse maravilhamento, para trazer essa entrega para o Senhor. A Mi falou que esse livro é muito bom e é considerado um clássico mesmo, Michele. É verdade, esse livro do Donald Whitney, também me falaram que é muito bom, mas eu não li ainda, Lucas. Você fala críticas ao livro do Foster? Eu acho que não tem críticas, assim, no sentido de erros, ou enganos, ou distorções. O que eu acho difícil é que é uma leitura meio dura de fazer, assim, sabe? Eu acho que a linguagem dele, assim, aquele pastor americano, então, às vezes a leitura dele não é tão agradável, mas ele é um livro muito bom. E esse do Donald Whitney também me falaram que é muito bom mesmo. O Luiz está perguntando, quer dizer, está falando, como diz o Paulo Borges Júnior, é trabalhar um quem somos, não um que fazer. Só que por causa de quem somos, Deus nos chama para fazer também. Então, a consequência vai ter um fazer ali no meio, mas não vai ser a fonte, né? A Camila colocou essa mudança de perspectiva, Deus como verdadeiro condutor das nossas vidas, muda completamente nossas vidas. Inclusive, pode mudar todo o nosso planejamento. E isso é maravilhoso. Isso mesmo. Amém, a Fernanda. A Josiane colocou aqui, participa de um grupo de Vila Velha. O nosso Tiago, maravilhoso. O líder é o Tiago. Que legal, o Josi participou do FVI. Sempre tive muita dificuldade na organização e administração do tempo. Tenho buscado colocar em prática essas dicas na minha rotina e tem feito muita mudança no meu dia a dia, na comunhão com Deus e rendimento no trabalho. Amém, Josiane. Persistir, sabe? Eu percebo assim, você faz um dia, não vai funcionar. Uma semana você ficou totalmente desorganizada e bagunçada, mas a ideia é persistir, é permanecer. Porque mudanças de hábito exigem prática e tempo. Então, você tem que insistir, até virar um novo hábito, até virar uma nova rotina. E aí, às vezes, dependendo da quantidade de vícios ou de comportamentos distorcidos na sua rotina, pode ser mais demorado esse processo, mas não desanima. Foi o Lutero, né? Muito bom. Esse livro é muito bom, Léo. The Ruthless Elimination of Hurry, John Mark Comer. Pois ainda não tem. Eu baixei ele também no Kindle, e ele é muito bom. Tem uma frase do Dallas Willard que eu gosto muito, que ele fala assim, não se pode dormir com pressa, não se pode amar com pressa. Então, são duas coisas muito legais para você ver. Só que a gente acha que pode viver com pressa, que as outras coisas a gente pode fazer com pressa. Só que a gente perde a capacidade de viver essas coisas quando a gente faz com pressa. Então, na verdade, a vida bem vivida, a gente tem que eliminar a pressa da nossa rotina. Então, é fazer aquilo que a gente dá conta de fazer mesmo. Então, talvez eu faça menos coisas, talvez o meu ritmo vai ser mais devagar, mas aí eu vou estar vivendo de verdade. Eu vou estar prestando atenção às coisas que eu estou fazendo. E eu vou estar vivendo o momento presente. Isso vai, mudar completamente a nossa rotina.
Ah, legal. A Fernanda está perguntando aqui de criar essa rotina de repetição de uma mesma oração não se configuraria como uma reza? Eu acho que aí você está fazendo alusão aos católicos, né? Bom, deixa eu pensar por onde que eu começo explicando isso. Eu acho que tem várias distorções que foram inseridas na história do catolicismo, e uma delas é que simplesmente eu repetir a mesma coisa várias vezes, aquilo vai ter um efeito, que também tem ligação com o movimento místico oriental, onde você simplesmente repete um mantra. Então, você pega uma frase ou uma mesma oração e você repete aquilo. Então, não é isso que eu estou falando aqui. Eu posso fazer essa oração, por exemplo, do Tomás de Aquino, uma vez por semana, antes dos meus estudos, por exemplo, sem prestar atenção nenhuma no que eu estou falando. Aí, talvez isso se configure a essa noção de mantra ou de reza, como se houvesse uma mágica nas palavras que eu estou falando. E só porque eu estou falando aquilo, aquilo vai dar certo. Então, tem um certo conhecimento popular que coloca um peso em certas palavras. Então, dentro do movimento católico, eu acho que isso acabou acontecendo com algumas orações, especialmente o Pai Nosso, né, e a Ave Maria, a oração do Anjo do Senhor também. Então, você simplesmente fala aquelas palavras como se aquilo em si tivesse um poder mágico de fazer alguma coisa na minha vida. E, enfim, é uma distorção, né? A gente sabe que isso não tem valor mágico nenhum. Não existe isso. Virou uma crendice popular. Então, o que eu estou sugerindo é que você preste atenção nas palavras que você está orando. E pegue orações de pessoas que viveram antes de nós, que foram homens e mulheres muito piedosos, e que derramaram seu coração diante de Deus. E eu, no meu conhecimento, não tenho a capacidade de fazer uma oração para Deus sobre os meus estudos do jeito que o Tomás de Aquino fez. Então, eu me aproprio das palavras dele, mas eu faço delas a minha oração. Eu coloco intenção e sentido naquilo que eu estou lendo. Eu realmente creio que Deus é maravilhoso e organizou o céu e dispôs os anjos e todo o universo num papel e num lugar com sentido, com beleza. Eu creio que Deus é o Senhor da minha mente e eu peço para Ele iluminar a minha capacidade de entender, de pensar e de estudar. Então é diferente, você entende, Fernanda? Não são palavras mágicas que eu estou repetindo e as palavras em si vão fazer eu estudar melhor. Eu estou derramando meu coração como uma pessoa que tem um Deus e eu estou conversando com esse Deus, mesmo que eu use palavras de pessoas que viveram antes de nós. E eu não faço isso como se isso tivesse um valor ou um poder nas palavras em si, mas é a sua piedade, a sua fé em Deus que vai fazer com que o seu coração alcance consolo e que o Senhor te abençoe. Entendi, prof. Eu até abri o microfone só para falar, porque enquanto eu faço isso, então, eu ofereço um culto racional a Deus, porque eu sei o que eu estou orando e sei aquela oração, o efeito que ela vai pesar diante de Deus a partir da minha vida, né? Então, é só essa dúvida que surgiu mesmo, que isso mesmo. Essa rotina, né, de repetição de uma oração de uma outra pessoa não se configuraria como uma reza, uma vez que Jesus ensinou o Pai Nosso, né? E a gente tem muito preconceito também. Entre os cristãos evangélicos, tem um preconceito muito grande de, enfim, usar orações prontas, né? A gente valoriza muito a espontaneidade. Você pode também fazer uma oração espontânea, né, se você preferir. Não tem necessidade de usar uma outra oração também. Mas o que eu acho bonito é que ele fala coisas que eu não falaria na minha espontaneidade. E aí eu me aproprio dessas coisas para eu trazer aquilo diante de Deus. Mas o que conta é a sua fé mesmo. E não transformar isso numa coisa mágica, né? Uma abracadabra, né? Mas muito boa pergunta. O Léo leu no Kindle também. O Vitor falou que é o primeiro ano que está colocando em prática uma rotina diária e semanal, me baseando no que venho aprendendo nos últimos tempos, e tem sido profundamente transformador e revolucionário. Que bom, Vitor. Não,
Eu acho que você está com uma rotina super pesada, fazendo muitos cursos ao mesmo tempo, então você tem que organizar essa rotina aí, até para você sobreviver. O Haroldo falou que acha que uma das dificuldades com atividades é a culpa. Em que sentido, Haroldo? Se você quiser falar um pouquinho mais aí no seu microfone. Culpa de fazer as coisas, não dar conta de fazer tudo? Não, está mais embaixo. Boa tarde, Vanessa. Tá. Gostei muito de tudo que você falou. Obrigada. Testemunho da Grace também, graças a Deus. Pois bem, então, eu coloquei mais embaixo, culpa ao selecionar a atividade, essa não. A gente, em igrejas, a gente tem a nossa agenda do acadêmico, a agenda da doméstica, tá certo? E tem a agenda do pastor, que quer, tá certo? Fazer o máximo possível com aquele rebanho. Tá certo? Tudo bem, isso é uma coisa que é normal, ainda bem que ele quer. Mas, tá certo? Esse é um problema que vários membros de igreja que vão se avolumando, né, de pedidos, ministério, tá certo? E vai se enchendo. Então, ele tem medo, tem culpa de dizer assim, não, meu irmão, isso aí eu não posso porque eu tenho que preparar uma aula melhor e tudo, tá certo? Então é impressionante isso aí. Daqui a pouco, por exemplo, às 4h aqui em Manaus, tem uma reunião grande com o pastor lá da nossa igreja para tratar de um assunto que vai ter na Páscoa. Eu estou aqui lutando, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou. Porque eu tenho que terminar a minha aula da escola dominical para amanhã. Eu entendi agora, Haroldo. Eu acho que você tocou num ponto importante, sabe? Porque tem muitas igrejas que veem que você tem que se dedicar para a igreja. Então, elas mesmas criam várias atividades como se... até para proteger os irmãos de ficar no mundo. Isso. Então você tem que estar na igreja. Então, segunda tem atividade, terça tem atividade, quarta tem atividade, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, essa eu acho que é uma visão um pouco distorcida. É a santificação, é a santificação. E quando, na verdade, Deus nos chama para trabalhar. Então, a gente é fortalecido e alimentado para se relacionar nas diversas áreas mesmo. Então, o meu pastor, por exemplo, quando a gente começou a estruturar as atividades da igreja, ele teve uma preocupação de não colocar muita atividade para deixar as pessoas fazerem as outras demandas do trabalho, da família, né? Só que conforme a igreja foi crescendo e os ministérios foram se organizando, é normal ter, muitas vezes, atividades todos os dias e atividades que se chocam, né? Hoje mesmo teve uma jornada devocional, teve reuniões dos grupos nas casas, que eram, às vezes, até no mesmo horário, reunião do grupo de mulheres, reunião do grupo de homens. Então, é óbvio que não dá para participar de tudo. É óbvio que não é saudável você participar de tudo. Então, você precisa se engajar com a prioridade, que é o culto dominical. O culto é o momento em que nós nos reunimos como igreja. O culto é o momento onde nós celebramos ao redor da mesa, né, o corpo e o sangue de Cristo. Nos lembramos da missão que ele nos deu, de proclamar o seu evangelho, e nos fortalecemos para viver os chamados que cada um tem aqui diante dele. Então, eu acho muito importante você proteger o culto e ter um outro momento onde você encontra os irmãos, porque no culto também não dá para você conversar com todo mundo, não dá para você fortalecer as amizades. Então, sei lá, uma reunião menor, seja uma reunião de homens, uma reunião semanal, alguma coisa assim. Mas dependendo das demandas, nós vamos ter que dizer não, sim, para certas atividades da igreja, e isso é saudável também. Então, eu acho que aí tem que ter um equilíbrio para você não se sentir culpado. Agora, se há uma cobrança da liderança, você vai ter que dosar isso também, para não ficar culpado com a cobrança dele. Ô, Léo, eu estou lendo tudo aqui, eu posso continuar? Ou não sei como é que está o nosso horário aí. Pode ir, sim, acho que falta pouca coisa. Vou continuar aqui, então. Pode continuar. O Arthur colocou... São mais comentários aqui, né? Assim, do que eu estou lendo aqui. O Arthur colocou... Então, aquele momento que você separa para o devocional pode acabar se tornando um momento só de estudo, se não tiver cuidado. Exatamente.
Ou então, assim, se você colocar, tipo, um check-in, agora é meu momento com Deus. Aí você vai lá, abre sua Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor abençoe meu dia, amém. Então, você dá um check-in, beleza, tempo com Deus, cumprido. Mas, tipo, você entrou com fome e saiu com fome, não mudou nada. Então, a gente tem que tomar cuidado esses modos automáticos ou modos muito racionais, apenas de ler, entender, beleza. É um processo maior de se demorar diante de Deus, se colocar diante dele, e se alimentar, né, dessa palavra. Então, a gente tem que proteger melhor esses momentos. E quando a gente entra para o momento devocional muito com pressa, ansioso, preocupado, aí que a gente precisa de um tempo para se acalmar, para diminuir esses ruídos e para ouvir a voz de Deus. O Léo falou que estava lendo esse livro, né? Estava com muita pressa, Léo, aí tinha que ler o livro. Muito bom. Eu quero ler ainda também, ele completo. Eu baixei só a amostra. Obrigada, Cris. Graças a Deus. A Tamires colocou a história de Deus e nós estamos incluídos nela. Muda a perspectiva, pois o tempo todo estamos preocupados com nossa vida profissional, nosso currículo, minha carreira, enquanto tudo é dele e tudo é para ele. Exatamente. Tem um texto que eu escrevi sobre isso no meu site, que chama Liturgia do Ordinário, que eu faço um resumo do livro da Tish, e aí é legal para você ler também, tá, Mires? A Michelle falou aqui das orações dos puritanos, elas são ótimas, gente, tem orações lindíssimas. Se eu não me engano, foi a Monergismo que publicou recentemente o Vale da Visão, um livro muito bonito com as orações dos puritanos. Vale muito a pena mesmo. Muito bom, a Mi foi embora. Que eu acho que foi só fiz uma recomendação para o Haroldo aí, né? Já que a aula é amanhã, né? A Páscoa ainda tem. Mas... Eu amo esse emoji. O macaquinho tampando o olho. Eu acho que é o que eu mais uso. Apaga o incêndio que vem primeiro, entendeu? Obrigado. A gente às vezes tem que trabalhar assim, ó. Qual que é o incêndio que vai derrubar primeiro, você apaga ele, depois você apaga os outros. Tô brincando, né? Mas a ideia é a gente se organizar justamente para não trabalhar nisso, né? Eu acho que, Vanessa, assim, para a gente fazer um arremate, é curioso porque, falando assim, da minha experiência, né? As coisas que você falou são todas valorizadas se a gente ignorar todo o aspecto espiritual. Vamos dizer assim, ignora tudo que a gente falou de espiritualidade, tudo isso é benéfico, inclusive, para o meio acadêmico. Tipo assim, você tem livros, hoje em dia, de negócio, de administração, que, assim... Todos os coaches da vida falam isso. Assim, você tem, né, uma série de livros, né, que vem falando sobre a questão o documentário lá do Dilema das Redes, você tem o livro Indistraível, o da Tecnologia, o Irresistível, tem o iGen lá, que você também já citou algumas vezes, tem o Cal Newport, que é um professor de computação que escreve também, Minimalismo Digital, Trabalho Focado e tal. Tem um monte de gente falando sobre isso, né, não necessariamente vindo de um framework, né, alguns até pincelam, falam, essas práticas aqui já foram práticas, né, de tradições, né, judaico-cristãs, enfim. Ou ele fala assim, medite 10 minutos de manhã na sua religião. Se você tiver uma religião, tenha 10 momentos de oração na sua religião. Faça um mindfulnessinho aí, né? Mas, enfim, é curioso porque, assim, o próprio mundo acadêmico, assim, acaba indo na direção contrária. Então, assim, estou falando do ponto de vista de alguém que já terminou o doutorado, que agora é professor da Universidade Federal e tudo mais. A tentação é muito grande da gente sair se enchendo de coisas. Eu não quero, assim, dizer com isso que eu sou a grande bala que matou o Kennedy, ou sei lá qual que é a melhor analogia, né? Não sei nem se é politicamente correto hoje em dia falar que é a bala que matou o Kennedy, enfim. Mas inclusive, se você faz um bom trabalho, aí ainda é pior, assim, entendeu? Assim, tem uma época que, logo quando eu me formei no doutorado, você recebe os convites para revisar paper em periódico, em revista científica, e eu vou mostrar serviço, vou revisar rápido.
Só que esses sistemas são compartilhados pelas revistas, né? E eles ficam lá com o tempo que você leva para fazer revisão. Aí, de repente, eu comecei a receber um monte de convite, assim, e uma hora eu estava com, sei lá, nos próximas 5 semanas eu tinha que entregar 5 pareceres e tudo mais, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu comecei a dizer assim, olha, a valorizar fazer um trabalho ruim, tô brincando, né? Aí eu comecei você tem que justamente ir identificando isso, porque se você simplesmente entrar no piloto automático, você vai entrar em um monte de comitê, você vai aceitar um monte de coisa, aí é uma tentação muito grande, que eu já caí, e na verdade eu venho nessa de reduzir o ritmo e escolhendo bem as coisas com as quais eu me envolvo, mas é uma dinâmica meio curiosa, assim, porque justamente quanto mais você pode, digamos assim, consegue algumas coisas no meio acadêmico, mais o ambiente começa a trabalhar contra você, para você não ter tempo de pensar, de escrever, de fazer pesquisa com calma, e isso é só digamos assim, eu sei que devem ter aí vários estudantes de pós e tal, acho que tem uma recomendação aí, pessoal. Vamos lá, não, Luiz e Saulo levantaram a mão, né? E depois a gente... Uma coisa importante que você falou, Léo, para isso funcionar, você vai ter que aprender a falar não. Isso. Para você colocar ordem no caos da sua rotina, você vai ter que ficar feliz, sem se sentir culpado em dizer não. E às vezes é não para a igreja, como o Humberto falou, às vezes é não... Humberto não, Haroldo, né? Às vezes é não para a família, às vezes é não para o trabalho, às vezes é não para o seu descanso, às vezes é não para um hobby, mas assim, né, dependendo das estações, das necessidades, das demandas, dizer não é importante. Dizer não é muito, muito, muito importante. Com certeza. Fala, Ralf, depois de Saulo, e aí Saulo já amarra. Eu acho que um problema é justamente esse espírito secular, porque assim, apesar de alguma maneira, alguns reconhecerem a importância do foco, essa coisa do mente sã, enfim, a gente tem muito essa coisa como é que eu posso dizer, da competição, né? E se você não está produzindo alguma coisa, sabe aquele coach que fala assim, eu durmo 3 horas por dia e você precisa produzir. Então, de certo modo, a gente precisa também entender que trabalhar as categorias em Cristo, como eu falei, que até a Vanessa falou, que é natural que se você está trabalhando o que em Cristo, o reflexo é que você faça o que acertado, as coisas de modo correto, né? Mas é muito difícil, porque, vamos lá, eu sou advogado, né? E aí eu estou me posicionando no mercado, vou chegar no meu 9º ano de profissão. Tem aquela coisa de, eu não posso dizer não a isso aqui, eu tenho que dizer sim, sabe? Porque senão o mercado vai me engolir, e você fica nesse meio, porque, em última análise, o cristão ou a pessoa que não se disponibiliza a entrar nessa guerra, vai ficar um pouco para trás do cara que está, sei lá, escutando o coach, mandando ele acordar de 4 da manhã, sabe? Eu acho que é um desafio, Luiz. Não tem uma resposta fácil, não tem uma receita fácil. Faça isso que vai funcionar. E dentro de cada área tem as suas demandas mesmo. Mas eu acho que a gente tem que nadar contra a correnteza mesmo. Sim. E ainda assim... E confiar no Senhor, né? E Deus nos honra. Então, você vai ser reconhecido como um bom advogado por causa da qualidade do seu trabalho, por causa da sua transparência, da sua seriedade, sei lá. E aí as pessoas vão escolher te contratar, mesmo sabendo que você não tem X coisa ou faz tal coisa igual aquele outro advogado. Não, se for para acordar às 5 da manhã, eu vou falir. Alguém me adota aí, porque vai dar errado. Então, eu acho que é isso, assim, às vezes você dosar isso. E talvez, dependendo da área que a gente está, a gente vai perder mesmo. Então, tem que analisar bem mesmo essas escolhas, porque não tem uma resposta fácil mesmo, não. Ó, Léo falando aí pela voz do inimigo, mandando eu acordar cedo. Fala, Saulo. Olá, gente. Primeiramente, Vanessa, muito obrigado pela mensagem, a palavra, e até esclarecimento sobre alguns pontos, né, que é muito importante. Eu queria somente somar, e com a minha palavra, segundo o Leopoldo aqui, que já está na hora também da gente encerrar, para não prolongar muito a gravação, né?
é que é o efeito de ignorar esses sinais que você está apontando, né? Hoje eu estou com uma incumbência de estar na frente de trabalho de alguns professores e eu vejo a síndrome de burnout, assim, assombrando a vida de alguns deles. O desespero de não estar produzindo o que eles pensavam que iam produzir, de olhar para suas casas, ver as suas casas caindo, se deteriorando, e somando com a pandemia que está vindo com vários impactos, e eles não sabem para onde olhar. E aí a gente percebe que o interior, aqueles vários eus que você fala que competem, né, eles se desmoronam porque nenhum deles consegue dizer, é aqui. Nenhum deles consegue falar isso, né? E se a pessoa realmente não tiver uma orientação em Cristo no Senhor, essas várias pequenas crises desmoronam a pessoa de dentro para fora, de tal forma que ela não consegue remontar. E eu fiquei reparando, assim, muitos colegas meus com sintomas, assim, de desistência. E eu sei, assim, a capacidade de alguns, eu olho assim, você é excelente nessa área. Mas a pessoa, ela olha e diz, eu não consigo mais fazer, eu já estou esgotado. E não é problema físico. É o quê? O pior é isso, né? Você vai no médico, faz todos os exames, está tudo certo. Exatamente, né? E aí, uma palavra como essa que você colocou para nós hoje, para a gente voltar, dar um passo atrás, não dar um passo à frente, dar um passo atrás. Vamos orar, vamos resgatar disciplinas espirituais. Não vamos olhar para aquilo que o mundo diz que é sucesso, vamos olhar para Cristo, que é o nosso sucesso, que as outras coisas vão se harmonizar, né? Vamos criar o nosso centro. É uma palavra contracultural e muito radical. Eu fico olhando assim, meu Deus, será que a gente vai conseguir fazer isso? Mas, assim, é o normal buscar isso, né? E eu agradeço muito por essa tua palavra, né? E com isso eu já estou entregando rapidamente para você, para a gente poder encerrar, né? Sim, vou fazer uma oração. Para a gente poder fazer. Então, amém. Muito bom, Saulo. É isso mesmo, gente. Deus não nos quer... até quando eu falo da disciplina do descanso, tem uma frase lá que eu falo que Deus não nos fez para viver sempre cansados, sempre esgotados. Claro que às vezes ele vai nos colocar no meio de batalhas. Os amigos aí de Manaus viveram batalhas muito duras por causa da forma com que a pandemia se desenvolveu aí, né? Então, às vezes, nós temos batalhas mais duras para lutar, estamos em circunstâncias mais pesadas, onde a gente vai se cansar mesmo. Não tem como a gente entrar numa guerra e não sair ferido, não sair machucado. Mas nós precisamos ter esperança. Nós precisamos lembrar sempre que essa guerra é de Deus e que Ele já nos garantiu a vitória. E que as nossas pequenas batalhas precisam ser feitas das formas corretas também. E às vezes a gente está se cansando e se destruindo porque a gente está lutando coisas que não eram para a gente lutar. Ou a gente está vivendo da forma errada, e a gente está todo destruído, estraçalhado, para tentar viver o dia a dia. Então, tem alguma coisa errada com isso também. Então, o principal que eu queria trazer para vocês hoje era restaurar a esperança, para vocês viverem a vida acadêmica com alegria, viverem a rotina de vocês com alegria. E, para isso, é importante organizar os ritmos e rotinas, organizar os rituais, e parar de viver atropelando com esses muitos eus querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aproveita aí o fim de semana para colocar a sua rotina em ordem, pega aí uma folha de papel, ou o Google Calendário ali, e coloca as coisas que você tem que fazer, protege momentos na sua rotina para você estar com a sua família, fazer uma comidinha gostosa, contar histórias ao redor da mesa, assistir um filme, fazer um jogo de tabuleiro, sabe? Protege o momento para você estar com Deus também, e aos pouquinhos, Ele mesmo vai te ajudar a colocar todas as outras coisas no lugar, tá bom? Obrigada mesmo pelo carinho, pelos comentários e feedbacks, para mim foi uma alegria estar com vocês, e eu vou fazer uma oração, então, para encerrarmos. Pai querido, muito obrigada por nos chamar a atenção para pensar um pouquinho sobre essas questões. Eu oro agora por cada uma dessas pessoas que participou dessa conversa, por cada pessoa que viu realmente que precisa mudar a sua rotina, seus hábitos. Eu oro para que o Senhor derrame sobre cada uma a sua graça, em nome de Jesus. Que o seu Santo Espírito nos conduza, dizendo aquilo que precisa ser mudado,
acendendo as luzes, nos mostrando aonde está perigoso, aonde está ruim, o que precisa reduzir, reorientar, reorganizar. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nisso. Nós pedimos que o Senhor também encoraje a cada um deles. Eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor os fortaleça nas suas lutas, nas suas batalhas, nos seus cursos, nas suas universidades. Em nome de Jesus, Pai, que eles vejam a alegria de estudar, de pesquisar essas coisas, que eles percebam o Senhor os conduzindo. Restaura o ânimo, fortalece a fé, Pai. Ajuda cada um a viver cada dia diante do Senhor, com fé, esperança e amor. É o que eu te peço. Abençoa o Saulo e todo o grupo de Manaus. Abençoa o Léo, o Andrew e todo o grupo de Recife. Os amigos também de outros estados que participaram conosco. Que o Senhor conduza, Pai, a liderança desse grupo e que seja também um lugar de encorajamento, de fortalecimento mútuo. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vanessa.